Inteligência artificial. O que é isso? Onde estamos e para onde o mundo está indo com essa nova tecnologia? Bem-vindos a mais um episódio de Panorama das Inteligências Artificiais. Primeiramente, vou dar início falando o que é uma inteligência artificial. A inteligência artificial é um conjunto de tecnologias que permitem aos computadores executar uma variedade de funções avançadas, incluindo a capacidade de ver, entender e traduzir idiomas falados e escritos, analisar dados e fazer recomendações e muito mais. Ou seja, é uma tecnologia que permite juntar, organizar dados de uma forma muito avançada, de forma a nos trazer resultados satisfatórios e aplicáveis no dia a dia. Mas qual que é a sua história? Da onde veio, né? O que é isso? Primeiramente, a ideia da inteligência artificial, de uma máquina que faça tudo, né? Uma máquina que faça muitas coisas, ela remonta desde lá da mitologia antiga, na Grécia. É uma coisa já bem antiga. Já Aristóteles já queria fazer um mecanismo para automatizar processos produtivos. Então a ideia de máquinas inteligentes remonta à mitologia com histórias sobre autômatos, por exemplo. E no final do século XIX, Charles Babbage e Ada Lovelace desenvolveram a máquina analítica, precursora dos computadores modernos. E aqui está até uma pintura em aquarela, né, da Ada Lovelace, ou Ada Lovelace, tá? Do Alfred Shalom. Em seguida, né, vamos até trazer, eu não quero me aprofundar muito nessas descrições mais históricas. Se vocês tiverem interesse, tá, na história da inteligência artificial ainda mais aprofundada, deixe no comentário, tá, para que a gente possa saber o que vocês querem saber mais, tá? Primeiros avanços e a fundação da inteligência artificial, dos anos 40 aos anos 56. Durante a Segunda Guerra Mundial, Alan Turing desenvolveu a teoria da computação e propôs o teste de Turing para avaliar a inteligência em máquinas. E em 56, o termo inteligência artificial foi criado na conferência de Dartmouth, marcando o início oficial da era, tá? Então tá até aqui uma foto do Alan Turing ao lado de um computador, né, mais antigo, muito utilizado no período. Expansão e primeiros modelos. Nos anos 56 aos anos 74, surgem os primeiros programas de inteligência artificial, como o Logic Theorist e sistemas baseados em regras. As redes neurais começaram já a serem utilizadas. Eu tenho um vídeo sobre redes neurais, tá? Vocês vão encontrar ele aqui em cima. Começaram a ser exploradas, as redes neurais começaram a ser exploradas, mas encontraram dificuldades técnicas devido à limitação computacional. Ou seja, os computadores eram muito lentos, não atendiam à necessidade demandada pelas inteligências artificiais, porque são algoritmos mais complexos. Nos anos 74 aos anos 80, a gente já teve o inverno. A inteligência artificial, a história dela sempre tem seus auges e baixos. Tem períodos que está em grande desenvolvimento e períodos que dão uma acalmada. Nesse período, inclusive, ele até coincidiu bastante com o período da crise do petróleo. Aqui estava até mencionando, além desse fator, outros pontos, como a falta de poder computacional, altos custos levaram ao declínio do interesse e cortes de financiamento. E aqui um gráfico mencionando, né, os períodos referentes à crise do petróleo. Retorno da inteligência artificial com sistemas especialistas, dos anos 80 aos anos 87. Nessa época começou-se a ter uma ideia de que, se colocarmos tudo em um grande formulário, organizado de certa forma, a computação da época já conseguiria praticar de certa forma a medicina, resolver infinitas doenças e coisas mais complexas. Então programas como MySim, usados em medicina, mostraram aplicações práticas da inteligência artificial. Porém, a gente já observou uma grande limitação, né, naquela época sobre esse tipo de tecnologia, porque principalmente o poder computacional era muito limitado. Por mais que a gente já saiba hoje em dia que a maior parte do diagnóstico de um médico está muito relacionado à anamnese, que é a conversa do médico com o paciente. Em seguida, avanços em linguagens de programação como Prolog e Lisp ajudaram no desenvolvimento. Tem até aqui um exemplo, né, de uma codificação feita em Lisp. Depois tivemos o segundo inverno da inteligência artificial, dos anos 87 aos anos 93,
os sistemas especialistas continuaram limitados e caros, levando a um novo período de desinteresse e falta de investimentos. Nos anos 93 a 2010, tivemos uma revolução no Machine Learning e Big Data. O crescimento da capacidade computacional e o uso de grandes volumes de dados, o Big Data, permitiram o avanço do aprendizado de máquina. Nos anos 97, a Deep Blue, da IBM, derrotou o campeão de xadrez Garry Kasparov. É até interessante essa questão, porque se a gente quiser ver a competição do Garry Kasparov com a Deep Blue, a gente consegue, a gente tem salvo, né? A sociedade tem salvo essas competições, tá? E as redes neurais profundas começaram a ganhar destaque a partir de 2006. E uma questão interessante, tá? O xadrez é um exemplo muito nítido porque as partidas são muito bem registradas. Então tem-se muitos dados para que sejam treinadas as inteligências artificiais. E aqui um exemplo, né, da competição em questão. Inteligência artificial moderna e inteligência artificial generativa 2010 ao ano presente. Algoritmos de aprendizado profundo começaram a superar humanos em reconhecimento e padrões. Surgiram sistemas avançados como AlphaGo, IBM Watson e assistentes virtuais como Siri, Alexa e Google Assistant. A partir de 2020, modelos generativos como ChatGPT, DALL-E e Midjourney revolucionaram a criação de conteúdo. Então a gente já passou uma etapa muito grande, onde a inteligência artificial é capaz de processar conteúdos muito complexos, né? Ganhando inclusive nos jogos como AlphaGo, por exemplo, né? o jogo Go especificamente. E o futuro? O que o futuro nos guarda sobre a inteligência artificial? O futuro a gente não tem controle, a gente não sabe exatamente, mas a gente pode prever algumas questões. As pesquisas avançam em direção à inteligência artificial geral, uma AGI, que busca máquinas com raciocínios semelhantes ao humano, e talvez até melhores, inclusive, né? Entrando na ideia da superinteligência. A inteligência artificial quântica pode acelerar ainda mais o avanço, e questões éticas e regulamentação se tornam cada vez mais relevantes, e é o mais provável que aconteçam, tá bom? Me chamo Cris, sou CEO da CBVR, e se querem saber mais sobre inteligência artificial, dicas sobre ferramentas tecnológicas e consultoria, se mantenha em contato. Muito obrigado!